Crédito do trabalhador pode atrapalhar sua vida. Pode não, vai atrapalhar sua vida se você pegar essa merda. Então presta atenção nesse vídeo que eu vou te explicar o que ninguém te explica sobre o crédito do trabalhador e a armadilha que você pode estar caindo. Meu nome é André Felipe, eu sou consultor financeiro, trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos, sou especialista de investimentos pela Ambima e sou o fundador do método Reset Financeiro, método esse exclusivo, registrado, capaz de tirar dezenas, centenas de pessoas das dívidas, quitando essas dívidas com mais de 90% de desconto de maneira muito rápida e transformando super endividados em investidores em algumas semanas. Então, se você quer aprender como sair das suas dívidas e ter uma vida financeira muito mais leve, sem endividamento, sem perder sono por causa de dívida, você vai fazer o seguinte, é muito fácil, tá? É super simples. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar em se inscrever, vai tocar no sininho aqui, que o YouTube vai te avisar todas as semanas sobre novos vídeos, que saem sempre às quartas-feiras, 20 horas da noite. Toda semana eu vou fazer valer o seu tempo, são poucos minutos por semana que você precisa me ouvir, e eu vou te entregar sempre um conteúdo prático, direto ao ponto, rasgado com aquilo que você precisa aplicar para você sair rapidamente das dívidas de uma vez por todas, porque aqui eu falo o que outras pessoas não vão ter coragem de falar na internet. Então eu vou te contar a história do senhor João. O senhor João, trabalhador, CLT, 56 anos de idade, estava com goteira em casa, precisava reformar a casa. E aí ele foi no banco, falou, ô gerente, deixa eu te falar, tô precisando de um empréstimo de 8 mil reais, o que eu posso fazer? O gerente, muito bonzinho que é, ofereceu para ele crédito do trabalhador. É super fácil, é tranquilo, juros mais baixos, porque tem garantia ali do seu salário. E outra, esse crédito do trabalhador, você não precisa esquentar a cabeça para pagar, porque ele já desconta direto no seu pagamento, ó, coisa linda, é excelente para o senhor, seu João. Mas aí começa a cilada e aí começa o problema infernal na vida do seu João. Por quê? Ele pegou 8 mil reais em 84 meses ali aproximadamente, parcela de 180 reais, super tranquilo, não tem nenhum problema. Só que 6 meses depois, o carro do seu João quebra. O que o seu João precisa? Voltar ao banco, pegar um novo empréstimo e agora a renda que ele tinha antes já não é mais a mesma. Ele já recebe 180 reais a menos. E se recebendo a sua renda total, ele já não tinha um puto guardado para poder resolver o problema da goteira, imagina agora que o salário dele é muito menor. Só que ele precisa de um novo crédito, ele precisa consertar o carro que ele usa para ir trabalhar. Ele pega a segunda linha de crédito, e seu salário que já estava menor, que já estava comprometendo, agora está ainda menor, ele tem ainda mais dívida. Ou seja, eu tenho agora mais parcelas e mais dívidas para pagar com um salário cada vez menor. Essa é a receita do sucesso, ó. Sucesso para o gerente do banco batendo meta e você se lascando e o seu João chorando, perdendo o sono por causa desse diacho desse crédito trabalhador que foi inventado pelo governo como solução e vai acabar com a sua vida financeira. O trabalhador parece muito boa ideia, porque eles falam, né, você tem os juros menores aqui do que um cartão de crédito se você tiver que parcelar ou do empréstimo pessoal, e de fato ele tem juros menor, só que calma, nem sempre isso é positivo, eu vou te explicar. Outro ponto que eles te apresentam como um grande benefício do crédito do trabalhador, a aprovação é muito fácil, porque as suas próprias verbas trabalhistas ficam em garantia, e se você é demitido, você sai do emprego, você sai sem um puto para receber. E aí, você que se vire, porque comprometeu tudo lá com o crédito do trabalhador. Mas essa segunda parte, eles esquecem de te avisar. Outro ponto muito positivo é que você não precisa comprovar o uso do dinheiro. Você pode pegar esse dinheiro e fazer o que você quiser com ele. Teoricamente, isso é um ponto muito positivo também. Só que nem sempre. Se você não tem um destino muito certo, saber como utilizar esse dinheiro de maneira inteligente, e que na maioria dos casos não é o que acontece, é pegando dívida para cobrir outra dívida, é descobrindo um santo para cobrir o outro, é a receita para você entrar num super endividamento, naquele ciclo, naquela roda dos ratos que mantém as pessoas presas durante anos, trabalhando para alimentar banco e gerente bancário que finge que é seu amigo. A verdade é que eles te escondem. Os juros é mais baixo por mês? Sim. Porém, por ser um crédito garantido, eles conseguem te oferecer um número muito maior de meses para pagar. E isso parece ser positivo no começo, mas não é. Por quê? Esses juros de 1,5% ao mês, por exemplo, nem existe esse juros do crédito trabalhador mais. Esses juros lá de 2% ao mês, por exemplo, ele é 2% ao mês que esse crédito foi parcelado. Então, se é 2% numa parcela de 6 meses, é 2% composto, obviamente, mais 6 vezes esse juros de 2%. Agora, um crédito com garantia, onde eles conseguem liberar para você um parcelamento muito maior, mesmo que não seja 2% e seja 1,5%, é 1,5% ao mês, só que multiplicado por 50, 60, 70, 80 meses. Então, aquele 0,5% a menos de juros se transformou num montante, num valor absoluto de juros ao final do contrato muito maior.
seria até mais barato e muitas das vezes, se encaixar no teu orçamento, um planejamento financeiro mais adequado, pegar um empréstimo mais curto, mesmo que tenha um pouquinho mais de juros, porque por mais que tenha um pouquinho mais de juros, eu consigo me livrar rápido dele e esse juros é multiplicado por um número menor de parcelas. E esse também é um ponto que o gerente do banco, seu amigo, esquece de te avisar. E outra armadilha que muita gente não sabe é que nesse tipo de crédito é muito natural ser embutido uma espécie de seguro chamado de seguro prestamista, que deixa sua dívida mais cara, que ele é embutido automaticamente nas suas parcelas. Falei que seguro prestamista em um outro vídeo aqui do canal. Se você não assistiu, preste atenção nesse vídeo, vai estar em algum card aqui em cima. E esse seguro prestamista ele serve para trazer algumas garantias quando ele é oferecido do jeito certo, que geralmente não é. Se você resgatou esse seguro prestamista ou fez o crédito trabalhador simples e natural, na morte do titular, ou seja, se você contraiu esse empréstimo e bateu as botas, sua família vai ter que pagar ele depois que você já tiver ido dessa para melhor. Outra armadilha que eles esquecem de te avisar, ou quando avisam não dão a ênfase necessária, para mim esse é um dos piores pontos, é que aquele empréstimo do crédito trabalhador, ele deixa como garantia o seu FGTS e suas verbas trabalhistas. Isso significa que, se você é desligado, sai da empresa, mandado embora, justamente no momento onde você mais precisa de dinheiro, daquelas verbas, de receber sua rescisão, seu FGTS, porque você vai ficar alguns meses sem renda, você não pode contar com o recebimento de nada, porque aquele dinheiro que você teria direito para receber, ele fica como garantia para quitação do seu crédito trabalhador que foi contraído enquanto você estava trabalhando. E isso pode terminar de chutar o banquinho da sua cadeira e te derrubar no chão de uma vez por todas. Um ponto muito importante para a gente discutir aqui é a criação desse crédito trabalhador, que pelo governo brasileiro agora em 2025 foi criado para ajudar o trabalhador. O nome é bonito, né? Crédito do trabalhador. Nossa, que grande ajuda a gente teve. É uma absoluta. Pensa comigo. O FGTS, ele é retido do seu pagamento. Ou seja, ele é um dinheiro que seria teu no seu pagamento e ele é retido lá nesse fundo garantidor por tempo de serviço. E o governo, quando criou esse empréstimo agora em 2025, né, chamado Crédito do Trabalhador, tão bonito, né? Tão social, para ajudar o trabalhador brasileiro e tal. O governo é bonzinho, ele só quer o seu bem, a gente quer ver bem. Ele pega o FGTS, desconta no seu pagamento, o dinheiro era teu, iria para o seu pagamento, ele é retido involuntariamente, e você não sabe cuidar do seu dinheiro, eu vou cuidar para você. Vou cuidar uma pinóia, vai cuidar horrível. O rendimento do FGTS é ridículo. E pega esse dinheiro e retém o seu próprio dinheiro lá. Para você que quer ter acesso ao seu dinheiro porque você está endividado, você pode ter acesso. Você pode pegar o dinheiro que é teu, que está lá, fazendo um empréstimo. E agora, para eu ter acesso a esse meu dinheiro, eu preciso pegar um empréstimo e pagar juros para o banco. Do meu próprio dinheiro que está retido no FGTS, que foi descontado no meu pagamento. O dinheiro que está lá é seu. Para você ter acesso a ele, você tem que pegar um empréstimo e pagar juros para o banco. Que banco? Os bancos que são os grandes financiadores dessas campanhas eleitorais, aí, desses governos de esquerda que tem destruído o planejamento financeiro no Brasil e só estão lá para poder alimentar banco que é grande financiador de campanha política no Brasil. Não precisa acreditar em mim, não. Pesquisa por aí que você vai ver o que eu tô te falando. E agora eu vou te falar rapidamente aqui 5 regrinhas de ouro que você tem que seguir ou que você tem que ter em mente antes de contratar qualquer tipo de crédito trabalhador. Primeiro, nunca comprometa mais do que 10% da sua renda com empréstimos nenhum, tá? Segundo, tenha um plano para quitação antecipada. Nunca ter que pagar até o final daquele contrato ali, porque os seus juros mensais eles vão multiplicando conforme o número de meses. Então, enquanto menor o número de meses para quitação, mais barato sai para você aquele crédito. Terceiro, jamais faça refinanciamento. Durante o seu pagamento das parcelas, o banco vai ficar insistindo com você de que é uma boa ideia refinanciar e voltar sua dívida no começo. Nunca faça isso, porque é um péssimo negócio. Você vai pegar um pequeno percentual de tudo que você já pagou e sua dívida volta no começo de novo. Ou seja, você tem mais risco de se endividar. E quarto, jamais unifique dívidas. Então, se você tem várias dívidas ali no mesmo banco, o banco sempre vai te oferecer unificar e juntar tudo numa só, porque fica mais fácil para você. Mentira, isso dificulta o seu poder de quitação, de antecipação dessa dívida, porque agora uma dívida que eram várias pequenas se tornou um bolo único e maior. Isso faz com que você fique refém do pagamento das parcelas por não ter capacidade mais de antecipar ou de liquidar rapidamente dívidas menores. Eu te garanto, estou 10 anos trabalhando em banco. É uma estratégia para te manter preso no ciclo do endividamento. Não faça isso. Quinta e última recomendação para você:
fuja correndo de qualquer tipo de cartão consignado, caso você seja um servidor público, porque o cartão consignado tem juros mais altos do que o consignado comum. E, historicamente, as pessoas ficam muito mais presas no cartão consignado do que somente no crédito consignado, que é algo um pouco mais temporário e passageiro ali. Então, se atente a essas 5 regras para você não cair da cadeirinha de vez. Pensando em contratar dívidas, em contrair dívida, porque você já está super endividado, está querendo pegar uma dívida para pagar outra dívida, você não precisa de mais dívida, você não precisa de mais crédito, você precisa de ajuda, direcionamento de pessoa que é especialista em tirar você desse ciclo infinito de dívida. Eu me dedico exclusivamente a isso, sou autor do método Reset Financeiro, que eu te garanto que pode resetar a sua vida financeira e fazer você começar do zero de uma vez por todas, rapidamente. Se você quer a minha ajuda para tirar você das dívidas de maneira definitiva, te ajudando a quitar suas dívidas com até 95% de desconto, é fácil. Você pode ter uma consultoria completamente gratuita comigo. Basta você vir aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, vai ter um link. Clica nesse link e vai te levar para um questionário super rápido, que eu vou te fazer algumas poucas perguntas para entender o seu cenário. Se eu entender que eu consigo te ajudar e te tirar das dívidas, eu vou te oferecer uma reunião de planejamento completamente gratuita para montarmos o seu planejamento de reset financeiro e te mostrar o caminho passo a passo para sair de uma vez dessas dívidas e não voltar mais a ficar endividado. Gostou desse vídeo? Curte! Tchau, obrigado!